Ricardo, você quer começar contando as suas experiências com RPG? Quando você conheceu, quando... Posso começar, inclusive eu até ia falar sobre, depois do Bruno, que ele falou dessa parte de a pessoa tá começando o jogo, aí vê aquele monte de dados e um monte de regras e fica assim, né, a cabeça explodindo, sabe o que quer fazer e ao mesmo tempo não sabe, porque foi mais ou menos isso o que aconteceu comigo quando o Marco me chamou pra jogar o primeiro RPG lá nos idos de 1900, e eu não vou falar muito aqui porque senão vai revelar a idade. 1900 já revelou a idade. Não tem mais volta, não. Se em 1900 e alguma coisa você já era uma pessoa que conseguiria jogar RPG, que é crescido o suficiente pra jogar um RPG, meu amigo. Então, aí foi assim, eu não conhecia nada de RPG, eu nunca tinha escutado falar. Aí o Marco me chamou pra jogar e eu fiquei assim, tá, jogo, mas o que é isso, né? E era um jogo futurístico, muito doido da história própria do Marco. Essa história era tão doida e tão maneira que ela rende comentários até hoje. Acho que começou na 5ª série e foi até a 8ª série, cara, não foi? Eu te conheci na 6ª série. Então foi da 6ª à 8ª. E aí, assim, depois disso, cara... eu nunca mais parei, sabe? Foi um tipo de experiência que eu tive que eu falei, cara, eu quero levar esse negócio pra minha vida. E foi quando eu conheci RPG, quando eu comecei a conhecer mais tipos diferentes de jogos, inclusive jogos de RPG. Aí entrou Final Fantasy, entrou Senhor dos Anéis e por aí vai. Abre um monte de porta, né, cara? Nossa. Aí entra pra história de livros, história de jogos, história de músicas. Enfim, você vai abrindo, exatamente, vai abrindo várias portas. E depois pra fechar, é impossível. Isso que você falou eu acho foda, que é... Assim como tem aquele esquema que muita gente fala, né, da literatura de entrada, que é a literatura que é mais chamativa para adolescentes e crianças, que é para instigar o interesse na leitura... O RPG, pra mim, e isso é reconhecido pelo sistema de ensino brasileiro, por exemplo, ele é perfeito pra instigar a imaginação e criatividade em crianças e adolescentes. Que é muito irado, inclusive. Em qualquer pessoa, né? Não só isso também, Saraiva, porque assim, além de instigar a imaginação e etc, também ajuda muito no fator social, no desenvolvimento social do indivíduo, porque assim, querendo ou não, você tá ali interagindo com alguém, então você vai melhorar a sua fala, a sua oratória, entendeu? O jeito de se expressar, de colocar uma ideia pra fora, né, expressar uma ideia que você tem. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, e o RPG me ajudou muito nisso, assim, porque pra perder o medo de chegar ali e falar com todo mundo olhando pra você. Porque quando você tá numa sessão de RPG, quando você fala, é isso que acontece, todos os olhares vão pra você. E você tem que chegar lá e expressar o que você tá querendo fazer ali. E muitas das vezes isso é facilitado, né? Facilita muito, eu já ouvi isso, pessoas falando isso, que o fato de você estar interpretando um personagem, não ser você, de fato, ali que tá falando aquela frase, seu personagem, ajuda bastante. Cara, eu não sei se vocês têm a mesma interpretação que eu tenho. É o famoso exercício que não serve pra nada, que é o e se, né? Geralmente quando você faz o e se, você nunca vai saber se seria isso que aconteceu ou não. Mas eu acho que o RPG, pelo menos na minha vida e na vida do Ricardo, né, que ele jogou junto comigo desde que a gente era moleque, na escola, eu acho que ele protegeu a gente socialmente. Foi, cara, foi sim. Porque assim, a gente sabe, né, como é que a vida na escola pode ser fodida, assim, né? Criança é um bicho ruim, né? É verdade. Criança é um bicho medonho na pré-adolescência ali. E a gente tinha o nosso grupo ali, que não era pequeno, mais 6, 8 cabeças, mano, jogando RPG. A gente saía no recreio e sentava num canto... E nego tentava zoar, mas era 8 cabeças, meu irmão. E a gente era gigante, a gente era um time de basquete. Dos 8, a maioria era do time de basquete, então... Meça suas palavras, amiguinho. Não, a gente se unia, né? E aí as pessoas, de vez em quando a gente ouvia aqueles comentários tipo, caraca, olha só, eles estão, sei lá, jogando. Mas ninguém se metia, porque a gente tava junto fazendo uma parada, a gente não tava separado, a gente se encontrou
E foda-se o resto da galera. A gente tava curtindo o nosso jogo aí, ria pra cacete, se divertia pra cacete, né? É importante também, Marco, isso que você tá falando praticamente obriga a gente a pontuar que era uma época totalmente diferente, né? Hoje em dia, qualquer um consegue descobrir muito facilmente o que é RPG. Todo mundo tem um celular com internet, se você não sabe, você pesquisa. Pois é. Ser nerd hoje em dia é muito legal, né? Os filmes de super-heróis ajudaram a popularizar isso, e você gostar de quadrinhos, você gostar de RPG, você gostar de jogos, hoje em dia é super ok. É cool, né? Exatamente, tá super na moda isso. Não era assim lá em 1900 e bolinha, como o Ricardo falou, né? Geralmente era tido como os estranhos, né? Nossa, o que eles estão fazendo ali? Aquelas pessoas interpretando papéis, o que eles estão fazendo? As pessoas não entendiam. Rolava muito preconceito, também rolou bastante da parada ser taxada como se fosse um ritual, sei lá, entendeu? Nossa, demais. Magic sofreu isso, igreja, aí o pai não deixa jogar porque esse negócio aí é do demônio. Que é muito preconceito por não conhecer. E era uma época que todo o acesso à informação era um pouco mais difícil, né? Então, você ter aquela galera pra jogar RPG, né? Você chegar na escola, que foi o meu caso, né? Eu não estudo com o Marco e com o Ricardo há tanto tempo, quando os dois estudam juntos, mas quando eu cheguei na escola, eu fui apresentado a eles como, aqueles ali são, até ironicamente, né, mas aqueles ali são os esquisitos do RPG. Opa, achei minha turma. Essa galera aqui, né? Porra, mentira que você joga também. Jogo, porra, quando é a próxima aventura. E ali eu já tinha encontrado meu porto seguro na escola, entendeu? Uma escola que eu tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém. Porra, não, beleza, esse pessoal esquisito aqui mesmo, que eu vou, é com eles. Inclusive, o caso de vocês é até raro, porque geralmente o que acontece é o grupo descobrir junto o RPG. Todo mundo descobre, a galera que já anda junto, né, aquele grupinho que já existe, descobre o RPG e desenvolve ele ali, né? Na verdade, você falando isso, já dá até pra emendar na minha história com RPG, porque o que aconteceu foi que o Ricardo falou que, quando eu entrei, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu era o mestre e eu não sabia o que eu tava fazendo também. Excelente. A gente tava aprendendo junto. Porque a minha história foi assim, o primeiro jogo que eu joguei foi o First Quest. Foi uma coisa muito maluca pra mim, porque eu sempre fui essa criança muito interessada por coisas assim, por histórias fantásticas. E eu fazia parte de uma religião na época que era extremamente restrita quanto a isso, né? E aí teve um dia que eu me vi com um grupo de amigos, chegou um amigo que era muito mais velho do que eu devia ter, sei lá, 10 anos, não sei quantos anos. E esse meu amigo era 18, sei lá, tinha 18, 19 anos. E tinha outros amigos de 13, 14, todo mundo junto ali. E ele comprou um First Quest e falou, vamos jogar, pá. Deixa eu te interromper rapidinho. First Quest, pra quem não sabe, é uma aventura de Dungeons and Dragons, do sistema Dungeons and Dragons antigo. Que foi feita pra quem não conhecia o sistema. É uma aventura pronta, né? Porque assim, tem no universo de RPG, né? Que a gente pode criar a nossa própria aventura com o universo, etc. Mas também tem alguns livros com aventuras prontas, com uma historinha ali que você pode seguir aquela historinha e jogar, né? Aquela meada ali, mais ou menos, né? Aquele norte narrativo. E o First Quest ia além. O First Quest era pra quem não sabia mesmo, porque o First Quest te dava até os personagens, você não criava nem personagem, fazia tudo por você. E quando eu me vi interpretando aquele personagem, um guerreiro com uma espada, tinha monstros, e outro amigo tinha um mago, e tesouros, e eu, caraca, que maneiro. Só que eu joguei, foi uma noite assim de jogo, e meu amigo tinha outras coisas pra fazer, ele gostou, todo mundo gostou, e eu ficava enchendo o saco, vamos jogar mais, eu quero jogar mais disso aí. E ele nunca conseguiu tempo, a gente nunca mais conseguiu jogar o First Quest. E a gente não terminou o First Quest, eu lembro que acho que via com 4 aventuras, e a gente jogou metade da primeira. Aí eu fiquei, caraca, e agora? E foi isso que o Bruno falou, não tinha internet, não tinha nada. Cara, First Quest na época era AD&D, que tinha um sistema que eu não entendia, eu era um molequinho que... você tinha que jogar o dado, menor a dificuldade do bicho, maior o número que você tinha que tirar no dado, que era o tal do TAC 0. Era uma parada complexa. Então quando eu saí do jogo, eu não sabia que eu tinha feito direito, mas eu queria continuar jogando. Mas só com uma noite de jogo, foram umas 6, 7 horas de jogo, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu cheguei em casa, peguei um caderno e comecei a desenhar uma aventura. Tipo, não, porque tem uma caverna e tem um dragão de gelo. E cheguei na escola, chamei 3 amigos e jogamos. Eu não entendia nada, eu só tinha D6, eu só tinha dado de 6 lados e foi isso mesmo. E aí, beleza, o pessoal jogou aquilo lá e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu assistia muito Dragon Ball na época, jogava Mega Man e tinha lá o pessoal do colégio, o pessoal curtia, vamos
vamos jogar outra aí. E aí eu fiz uma história maluca que era meio Dragon Ball, meio Mega Man. Muito bom, cara. E eu não sabia sistema, então eu inventei o sistema. Foi isso. Eu lembro que eu tinha visto alguma revista, aquela Dragão Brasil lá. A Dragão Brasil de vez em quando postava coisas de vampiro. Depois eu já falar desses sistemas todos. E aí eu vi que vampiro tinha um sistema de bolinhas. Aí é isso, meu sistema vai ter bolinhas. E aí você, qual é a sua força? Eu tenho 4 bolinhas em força. Só que aí eu fui narrando e os anos foram passando, né? E aí, nego, não, foi ficando mais forte. Não, agora eu tenho 47 bolinhas. Aí eu, não, calma aí. Então não é mais bolinha, agora é triângulo. Um triângulo são 10 bolinhas. No final a gente não colocava nem bolinha, nem triângulo, a gente já colocava número. Minha força é 32 milhões, e é isso aí. Cara, então, esse negócio que você falou, Anderson, da gente descobrir junto, a gente descobriu junto mesmo. A gente não tava sabendo o que tava fazendo. A gente só foi saber o que a gente tava fazendo no primeiro ano do segundo grau, quando a gente comprou o livro Jogador de D&D 3. Foi. E essa é a história do jogo durante as aulas. Porque a minha história com RPG vem da escola. Desde que eu me lembro, na escola até o último ano do segundo grau foi jogando RPG no recreio. E os recreios eram praticamente, o recreio era meia hora de recreio, a meia hora era jogando. E o grupo foi mudando com o tempo, mas era num nível que... tinha recreio que, por exemplo, eu falava assim, gente, não, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Não, você não vai fazer porra nenhuma, você vai narrar o RPG pra gente. Era exatamente. Tem que tirar um xerox ali. Não vai tirar xerox, não, tem que ir na sala da diretora. Não, foda-se a diretora. E a gente ficava tão envolvido com a história que tinha dia, né, que eu tô assim narrando, a gente tá... E aí, tava todo mundo chegou e eu falo, gente, e aí na hora que vocês salvaram não sei quem... Chegou o vilão, e aí toca o sinal. Ih, vão ter que voltar pra sala. Tá bom, a gente voltava pra sala, começava a aula chata pra cacete. Aí um virava pra trás, chegava pra mim e falava assim: o que aconteceu? Fala pra mim. Aí eu, não, porra, no meio da aula aqui. Não, porra, o que o vilão fez? Aí o caralho, mas chama todo mundo então. Aí juntava todo mundo ali perto da minha mesa. Mas disso eram 8 pessoas. O professor dando aula de costas, escrevendo no quadro. E a quantidade de vezes, porque aí, né, óbvio, eu falava, o vilão fez isso aqui. Aí o cara, não, então eu vou atacar. Aí o caralho, porra, joga o dado então, pra saber o que aconteceu, mas joga devagar. Cara, a quantidade de vezes que o nego jogou dado e o dado caiu da mesa e foi rolando até o pé do professor. Nossa. Tec. Ainda bem que ninguém sabia o que era, né? Beleza. Desculpa, caiu aqui. Caiu uma coisinha boba aqui, gente. Não, e o professor de matemática se amarrava. Olha aqui, gente, isso aqui é um icosaedro. Aí pegava e mostrava pra turma. É um dodecaedro isso aqui, ó. Excelente. Isso aqui é um dodecaedro. Puta merda. E a gente acabou chamando atenção na escola, né, de algumas pessoas, tipo, porque era raro essa união, né, nesse sentido, assim. Então, eu lembro que o professor de matemática... É só pra dar um exemplo de como é que a gente, como grupo de RPG, né, a gente é diferente. É uma coisa que ninguém tá acostumado. No recreio da escola, as pessoas iam jogar futebol ou pegar um lanche e sentar num banco, conversar até da hora de voltar pra sala. E a gente jogando. E aí o professor de matemática também, ele tinha um negócio com a gente, porque ele via a gente jogando e conversava com a gente às vezes no recreio. Ele via a gente jogando D&D e fazendo conta, e o seu dano joga 3 dados e somou, deu não sei quanto. E aí, durante as aulas, a gente parava pra jogar. E aí ele dando aula, olhava pra trás, aí eu olhava a gente jogando. Aí ele falava assim, gente, olha só, eu vou passar um exercício agora, todos podem fazer, menos o grupo do RPG. Eles já sabem, eles são bons em matemática, eles não precisam fazer esse exercício. Mas isso era sério, isso não era ironizando, do tipo, vai deixar a gente sem graça, não, era real. Não. Ele falava, vocês têm que prestar atenção na aula, menos o pessoal da jogatina ali atrás, porque ali eles já sabem, já estão com o futuro garantido, então o restante tem que prestar atenção. Eles são os nerdões, eles já sabem tudo já. Cara, era muito bom. Não, e aí ele passava exercício, todo mundo fazia exercício e ele ia pro nosso lado. Não, continue jogando, eu quero assistir vocês jogando. É muito bom. Excelente. Mas assim, minha mãe e mãe do Bruno e mãe de quem mais seja, isso aqui é tudo mentira, tá? Isso não é só pra ganhar audiência, gente. É só um ponto, A minha história, cara, com RPG, ela é completamente diferente da de vocês, hein? O meu irmão, ele é 15 anos mais velho que eu. E, querendo ou não, quando eu tinha ali por volta, sei lá, dos meus 8, 9, 10 anos, eu andava muito com ele. E ele já era maior de idade, tinha os amigos dele. E eu andava muito com essa galera por causa dele, assim, e era muito ligado ao meu irmão e tal. E foi por aí que eu conheci RPG, cara, porque ele começou a jogar com os amigos dele, e eu tava ali vendo aquele negócio acontecendo e me encantando completamente
com aquilo e falando, pô, eu quero jogar também. Como assim você é um vampiro de 5.000 anos de idade e levanta carros com a mão só? Quero mais disso aí. Tanto é que o primeiro sistema que eu joguei foi Vampiro à Máscara, mas foi por aí. Então ali eu jogava com eles ali, aquela galera se reunia lá num domingo, sei lá, e a gente ficava o dia inteiro jogando aquela porra por várias semanas e tal. Foi assim que eu conheci RPG e cada vez li mais. Teve uma época que esse grupo meio que se desfez, né? O pessoal foi começando a trabalhar, se mudou de estado e foi pra outro lugar. E a gente inventou uma maneira, que olha que visionário que a gente foi na época lá, que eu nunca vi isso em outro lugar nenhum. A gente jogava por fórum. Ah, já vi isso. Nunca consegui jogar, mas já vi isso. Então, a gente fez um fórum da gente, criamos lá um fórumzinho da gente lá, e a gente logava lá com o personagem, e o maneiro disso é que, assim, o jogo tava sempre acontecendo. Não tinha uma hora do dia certa que a gente entrava e jogava. Cada post era a ação do seu boneco. Então, por exemplo, com um travessão na frente, era o seu boneco falando. Entre asterísticos, era a ação do seu boneco. Se você colocasse entre colchetes, era um pensamento. E é muito também pela confiança, né? Quem rolava os dados todos era o mestre. Então, a gente chegava ali e o mestre falava, olha, você acertou o golpe, você errou o golpe, aconteceu tal coisa, você tomou tanto de dano. Tudo pelo post lá. E a gente jogou assim por anos também, que era divertidíssimo, por sinal. E aí, desde então, assim, só nos últimos, antes de agora, né? Até eu conhecer o Marco Aurélio. Foi o maior hiato sem jogar RPG da minha vida. Foi, sei lá, uns 6 anos, por aí assim, 7 anos, mais ou menos. A gente ficou órfão de mestre de RPG até achar o Saraiva. Mas a minha história é essa, assim, com RPG. Eu comecei por causa do meu irmão. Desde então, me tornei completamente viciado em RPG. Daqueles de gostar de ler regra. Não precisa nem jogar. Só chegar, você quer um RPG novo que saiu. Pô, baixa o livro de regras ali, compra o livro de regras e lê. Pô, tu falou uma parada que a gente realmente não falou ainda. Eu acho que pra mim é o que mais me fascina. Quer dizer, é foda você falar o que mais fascina, né? Tudo no RPG fascina de uma forma ou de outra. Mas uma das coisas que chama muito a minha atenção é você descobrir novos mundos, né? Você se encantar com uma nova possibilidade, com uma nova forma de ver uma vida. Você vive uma vida diferente. É aquele negócio de que toda vez que você lê um livro, você vive uma vida diferente naquele livro, né? E no RPG também, né? Você basicamente, toda vez que você se vê numa história, você tá vivendo uma outra história naquele tempo ali e tal. E é uma história fantástica você se vê naquele mundo. E isso que você falou dos jogos de fórum, lá nos primórdios da internet, era bizarro porque tinha esse conceito que não tem mais hoje, que é você descobrir a internet. Não tinha Google, tá? Pois é, cara. Então tu ficava sabendo, aí tem um fórum, o nego tá jogando um jogo, caralho, que porra é essa? Me dá o link. Aí pegava o link. Aí você descobriu o fórum, você, caraca, ninguém sabe desse fórum, é um mundo novo aqui, as pessoas estão jogando, como é que eu faço pra me inscrever, criar uma personagem? Era uma parada maluca, né, que você ia descobrindo novos horizontes. Tudo era mato, né, cara? Onde hoje é o Google, tudo era mato, não tinha... Exatamente. Caralho, maluco. Tinha um KD e olha lá. E aí você me lembrou das salas de chat do UOL, da Terra lá. E aí tinha a sala de chat de RPG também, que o pessoal entrava como personagem de RPG e interpretava personagens na sala de chat. Era uma doideira do caralho. Sala de chat aí do bate-papo da UOL é o GTA RP aí da Twitch, pô. Caraca, como é que é? É, o roleplay do GTA, que a galera gosta de fazer no GTA, ou então, sei lá, naquele Conan, que é o roleplay, né? Eles, sei lá, interpreta ali um papel. Ah, porque é uma cidade e tá todo mundo online junto, né? E a galera entra lá com o seu personagem, e aí, sei lá, tem um streamer grande fazendo. Aí a galera entra naquele mundo, entra naquilo lá, até o engajamento, né, por causa do streamer. Mas a parada ali é que o servidor, ele é totalmente roleplay de fato. Isso, todo mundo que tá ali, você tem que fazer o seu papel naquele mundo. Se você é o enfermeiro, você dirige a ambulância por aí e leva as pessoas pro hospital, entendeu? Esse é o seu papel. E inclusive, quando começou a febre de MMORPG pra mim, eu não peguei a febre Tibia, então eu sempre odiei Tibia, nunca consegui criar o gosto por Tibia. Tem gente que é fã de Tibia até hoje, tudo Tibia bem. Não dá não, dá pra tancar Tibia não. Ricardo tancou, Ricardo jogou Tibia. Ai, meu Deus. Eu não vou nem falar nada, já não vou nem entrar nesse assunto. Acho que ele tá jogando até hoje. Não, pior que nem tô, cara, nem tô não, eu parei de jogar mesmo.
Mas o lance é que no início... Porque hoje em dia você vai jogar MMO, você basicamente quer ver como é que é o endgame, como é que faz pra chegar no nível máximo, pra começar a fazer raid boys e ganhar loot. E é isso, e entrar numa guilda. Cara, quando começou a febre de MMO, o que acontecia muito era você tá lá pra curtir o mundo mesmo. Então, o que acontecia é, eu joguei Priston Tale. Nossa! Era Ragnarok, Priston Tale e depois veio Lineage 2. Quando eu ia jogar Priston Tale, eu não tava nem aí pra quest. Eu fazia parte de uma guilda e a gente ficava, tipo assim, eu sou o guerreiro, eu vou salvar você, você tá em perigo. E aí eu andava... Quando eu fui jogar Lineage 2, que aí tinha um mapa gigantesco e a gente já tinha internet, né, a cabo, né, na época, internet a cabo, não era mais de escada. E a gente conseguia conversar, a gente ficava no chat, né, conversando por voz e jogando, interpretando os personagens. Cara, eu vi casais se formarem e se casarem na vida real, por causa disso, cara. Sensacional. E eu vi namoros começarem e terminarem. É uma loucura. Tipo, o negócio era sério mesmo, entendeu? No início do MMO, né? Que aí era mais RPG. Porque agora é um jogo de videogame mesmo. Deixou de ter interpretação, a não ser que tenha isso aí que vocês falaram, que é o GTA servidor pra isso. Cupelo, quer contar essa história, Cupelo? A minha bem mais curta. A história da RPG não é tão longa que nem a de vocês, não. Você é novo no ramo? É, assim, de prática, né? Porque se você fala assim, pesquisar, procurar coisa na internet, assim, eu pesquisava até. Mas nunca cheguei a jogar, né? Eu conhecia. Quando vocês chamaram pra jogar, eu tinha já até jogado uma vez. Quando eu tava aqui no Rio já. Mas, tipo... É que eu morei no Mato Grosso, né? Então lá as coisas demoram a chegar, né? Vocês falam de livro de jogador. Cara, eu não cheguei a ver livro de jogador lá. Nem... Não tinha livro no Mato Grosso. Caralho, mano. Não, mas é verdade. Não tinha, nem sei se devia ter ou não. Era até difícil de achar as coisas lá. Bem mais do que, né? Na cidade grande, né? Pô, mas assim, sendo bem honesto, já era difícil de achar no Rio, que é a cidade grande. Então. Entendeu? Imagina a cidade interior, assim, essas coisas. Ir lá na livraria, você não ia achar um livro de jogador do RPG. Né? Mas enfim, aí eu joguei, acho que uma sessão, mas foi uma sessão tão grande que parece que eu joguei até bastante tempo. Eu acho que a gente deve ter ficado umas 10 horas jogando, sei lá, foi muito tempo. Mas foi a única vez que eu joguei ali. Mas eu nem sei que RPG que eu joguei, qual sistema lá, nem lembro, nem sei. E aí quando vocês falaram, não, vamos jogar RPG aí, você quer? Eu falei, putz, eu até queria, mas na primeira aventura que vocês fizeram, eu não podia, né, que a galera ia ficar pós-horário, eu não podia ficar. Mas, porra, tava com muita vontade de continuar. E eu lembro que eu falei, né, eu falei, pô, se vocês continuarem, eu quero ficar, porque foi isso. A minha primeira experiência foi começar a jogar um RPG, ter, sei lá, 1, 2 sessões e depois parar. E ficar só aquele gostinho de ter jogado RPG e não ter continuado. Aí isso eu não queria de novo. Falei, pô, não, só um pouquinho não. Eu quero participar da aventura até o final mesmo, que é isso que eu quero ver. A gente não falou aqui também desse conceito de que no RPG você tem o que a gente chama de aventuras e campanhas, né? E sessões. Basicamente, uma aventura, sei lá, é difícil. Não tem o que é o certo e errado nisso, né? Mas uma aventura é quando o grupo ele atinge um objetivo, tem um objetivo, ele atinge. E uma campanha é como se fosse um arco de aventuras que termina com um grande objetivo sendo cumprido, algum grande problema sendo finalmente solucionado, ou não, ou todo mundo morrendo. Um grande problema sendo solucionado ou criado. É verdade. Ou criado. Às vezes tá tudo bem com aquele universo e os jogadores criam um problema. É foda, eu já joguei campanha que era pra resolver merda da campanha anterior que outros personagens tinham feito, entendeu? Já aconteceu isso já, entendeu? Foda. E tem sessão, que é o dia que você para pra jogar. Hoje a gente vai jogar a sessão de 6 horas. A gente jogou 6 horas. Não terminou a aventura? Continua na próxima sessão. Mas é basicamente isso. E realmente, na época que a gente era mais novo, tinha mais tempo, né? Quando eu ia jogar com o Bruno lá, nossas sessões eram de 8 horas. O pessoal de São Gonçalo também. Era de 2 às 8. Eram 6 horas de sessão. Nossa, passava o dia inteiro, né, cara? Era o dia inteiro, Agora, no máximo, 4 horinhas e vão dormir. E às vezes não é pouco, né, cara? Brincadeira. Porque isso é engraçado. Tu passa esse tempo inteiro e você não vê o tempo passando, né, cara? Porque é divertido pra caramba.
A sessão de 4 horas até que a gente faz bastante coisa, pô. Dá pra fazer bastante merda, pô. Claro. Imagina se tivesse mais tempo. Exatamente. Né? Porra. Cara, tinha uma galera com quem eu jogava que, na época, assim, de moleque, né? Que a gente tinha tempo pra tudo e energia pra tudo também. A gente marcava umas viradas, assim, né? Tipo, tinha as campanhas acontecendo que eram longuíssimas e tal. Porra, mas a gente tá a fim de jogar alguma coisa diferente, mas não quer interromper a campanha. Então vamos fazer uma virada. E marcava pra virar a noite na casa de alguém jogando, entendeu? Era juntar aquela coisa de juntar a galera pra dormir na casa de alguém, mas não dormia. Passava madrugada jogando e comendo porcaria, uma aventura única, entendeu? E se bobear, ia embora na manhã do dia seguinte, dormia um pouquinho e voltava pra sessão daquele dia pra continuar a campanha. Eu já passei uma parada dessa, assim, de um carnaval, assim. De alugar uma casa de praia em algum lugar, ir pro carnaval, olha que bizonho, né? Nerdão, né? Ir pro carnaval. Quem nunca, né? Ficar jogando na porra lá, entendeu? O dia inteiro no feriado. A semana, entendeu? Porra, vem pra saúde. E ali, sei lá, vamos na praia hoje, ver ali 10 minutinhos, voltava e pá, RPG o dia inteiro, entendeu? Porra, é foda. O Pelo foi assim, né? Foi isso que ele falou. A gente começou a jogar, ele, não tem tempo. Tava olhando ali nas beiradas, tava com medo de não dar certo. Se der certo, eu jogo. E aí, a nossa primeira aventura funcionou, e a gente ia começar uma outra aventura, e ele falou, não, então agora eu vou jogar. E eu lembro que você falou que, cara, nunca joguei uma campanha, nunca joguei uma aventura completa. E aí, como é que foi, cara, você ter conseguido finalmente jogar uma aventura completa do seu personagem do nível 1 ao nível 12? Como é que foi isso aí? Não, foi bem legal, pô. Eu gostei muito, muito mesmo. Sempre quando tem a hora marcada da RPG, tô sempre pronto pra estar lá. Acho que era isso, o que eu esperava mesmo do jogo, assim, de jogar, foi cumprido mesmo. O que eu ia falar é que eu não ter jogado RPG lá na época antiga era também por causa do videogame, né? Videogame, o MMORPG, ninguém se interessava muito. Tinha o videogame, tava ali, o RPG tava ali no videogame, tava no visual, entendeu? Era muito mais apelativo. Então a galera ia pro videogame. A palavra certa é essa mesmo, é apelativo. É difícil no início, não sei se é difícil, mas tem uma barreira a mais, que é você imaginar como é que vai ser, você não sabe como é que vai ser. É só imaginação, mas isso foi uma merda. E videogame tu liga, pô, bonito pra caralho, divertido, já começa a jogar e acabou. O negócio foi feito pra consumir seu tempo mesmo. Que não é ruim, mas tanto que a gente fala de jogo foda aqui o tempo todo. E o RPG tem essa, como é uma coisa mais, não é digital, né? Você depende da sua imaginação, você sai da sua zona de conforto, e sair da zona de conforto pra qualquer um nunca é fácil. Bruninho, a sua história, Bruninho. Vamos lá. É engraçado, né, fazer esse exercício, pensar, porque tudo é muito diferente hoje em dia, né? Quando a gente para pra pensar assim como era antigamente. Cara, na época que eu conheci RPG, eu era bem moleque e minha família não tinha muito dinheiro, né? Nunca teve. Então, assim, não tinha realmente acesso à internet, não tinha computador, videogame era Mega Drive, olha lá. E eu gostava muito de jogos, principalmente jogos de luta, mas curiosamente eu gostava muito da história dos jogos de luta. Então eu sempre comprava, quando tinha algum dinheiro sobrando, aquelas revistas de games, né? Que tinha as resenhas dos jogos, contava a história dos personagens e tal, todo aquele material que você não tinha nos consoles, até pelas limitações, né? Então eu tava sempre comprando uma revista dessas, falando sobre jogos de luta, com as resenhas dos personagens e tal. E teve uma vez que eu fui na banca e eu comprei uma revista que falava sobre Street Fighter. E eu, legal, gosto dos personagens, vou comprar essa revista aqui pra ver. Só que não era uma revista de games. Essa revista que eu comprei, que tinha o Street Fighter na capa, era um especial 3D IT, né, um especial da Defensores de Tóquio, publicado pela Dragão Brasil, com uma adaptação de Street Fighter pro sistema de Defensores de Tóquio. Só que eu não tava procurando nada de RPG, eu não sabia o que era RPG. Eu tô pensando que eu vou ver Street Fighter, e quando eu abro, eu começo a ler, e falei, cara, mas não tô entendendo. O que são essas bolinhas, vantagem, desvantagem? Peraí, eu posso ser o Ryu, eu não vou jogar com o Ryu, eu vou ser o Ryu, eu vou tomar as decisões sendo o Ryu, eu posso escolher um dos personagens para interpretar ele. E aí rolou aquela explosão, né? Eu falei, caralho,
caraca, isso aqui é muito maneiro. Eu comecei a pesquisar e fui atrás de material nas bancas, né? Descobri que tinha Dragão Brasil sendo publicada na época, comecei a comprar a revista. E coincidentemente, logo depois disso, rolou... Eu não sei se vocês chegaram a passar isso também, mas na escola onde eu estudei tinha umas feiras literárias e sempre ia 1 ou 2 pessoas para narrar RPG nessas feiras. Era um sisteminha bem simples, na verdade não era nem sistema, o cara só levava um D6 e fazia uma proposição de narrativa, mas sempre tinha, né? Montava aquele stand de livros no pátio da escola e sempre tinha alguém pra narrar uma aventura desse tipo. Que escola sensacional, aliás, hein? Foda, né? Pois é. É bem comum, é muito foda. Aí numa dessas, como eu tava descobrindo o que era RPG, eu, sentei com os caras, né? Vou jogar. E joguei a minha primeira aventura ali. Só que mal sabia eu que tinha várias pessoas na escola, várias, assim, tô falando de um grupo de, sei lá, 5, 6, né? Que jogavam RPG, mas era tudo muito na encolha, porque era uma galera mais velha, então eu era muito criança ainda na época, e essas pessoas que jogavam eram uma galerinha mais velha, já tava com outros interesses, então não era conveniente, né, ser visto ali como esquisito que jogava RPG. Mas aí viram eu jogando, e naquele clima de contravenção mesmo, né, alguém chegou em mim, porra, eu vi que você tava jogando RPG e tal, tu curte? Falei, pô, maneiro, eu tô descobrindo agora, tá? Não, eu sei que tem um pessoal aí na escola que joga e tal. Tá afim? Caraca, desculpa, parece muito negócio de droga. Cara, mas desse livro, tudo muito oculto, assim, entendeu? Ser procurado na hora do recreio, assim, uma hora que não tinha ninguém perto, aí chega aquele cara mais velho, né, já quase ali do 2º grau e... Porra, fiquei sabendo que tu joga RPG, tem uma galera aí, vem comigo e tal. Tem um negócio aqui maneirão pra tu aqui, mano. E aí nessa eu conheci a galera que jogava RPG na escola, comecei a jogar as primeiras aventuras e, aí não parei mais, né? Comecei a descobrir, comecei a ir atrás dos materiais, comecei a conhecer mais coisas. Tive uma felicidade muito grande de ter pais que não necessariamente entendiam que era RPG, mas não foram limitadores nesse sentido, né? Eles sabiam que era um jogo, eles sabiam que envolvia leitura, envolvia imaginação e acharam que isso era bom pra mim. Então, quando eles viram ali que eu tava começando a fazer amizade na escola e tal, ligado a isso, eles me deram de presente o set box do D&D, né, da Grow, aquele antigão. Foi o primeiro material de RPG assim oficial que eu ganhei. E, cara, daí não parei mais. Aí formou um grupo lendário na escola, que durou por muitos anos e até hoje a galera se reúne ainda. Atualmente a gente não tá mais jogando, mas ficou aquele grupo de amigos que perdura aí por mais de 20 anos, né? Era a galera do RPG e mesmo sem jogar RPG continua sendo a galera do RPG, né? Inclusive pros pais. Mudei de escola e fiz o meu primeiro grupo de amigos por causa do RPG também, né? Que foi o que eu contei. Ah, não, aqueles ali são os esquisitos do RPG. Opa, já sei com que eu vou sentar. Muito bom. E foi isso. Essa parada que você tava falando aí dos pais, né, não serem muito restritivos, é uma sorte que eu dei também. Porque assim, como meu irmão já era maior de idade e meus pais, eles confiavam muito já no meu irmão, né? Nunca foi de fazer merda, né? Se ele joga essa parada aí, se ele tá jogando, né, provavelmente ele confiava no julgamento do meu irmão pra deixar eu jogar também, entendeu? Eu dei muita sorte disso. E isso é muito importante, cara, porque, como a gente já comentou, né, era uma época de pouco acesso à informação. Isso tudo, esse contato com RPG e tal, começou ali meado pro final dos anos 90. A partir dos anos 2000, como acho que foi o Marco que comentou, né, a gente começou a ter mais contato, porque veio a 3ª edição, foi a revolução da licença aberta e tal. Mas foi também quando começou a ficar bem barra pesada para quem jogava RPG. Foi quando começaram as notícias truncadas, né? Começaram os boatos de que era associado com ritual de não sei o que e tal, e a galera que jogou RPG no Brasil inteiro, né, que jogava nessa época, passou um perrengue complicadinho, porque eu lembro ali que no início dos anos 2000 tinha um preconceito muito forte. Eu lembro que no início dos anos 2000 chegou a ter um caso de assassinato, e aquilo, né, a imprensa sensacionalista é foda. Teve o assassinato e envolvia pessoas que jogavam ou jogaram RPG, então juntou uma coisa com a outra,
então estamos falando de um jogo satânico onde pessoas morrem. Exatamente. Tem rituais de magia e sacrifício. Se ela jogasse futebol, é o futebol que faz as pessoas morrerem também. E foi nessa... Inclusive, pra não dizer que é uma coisa de antigamente, eu acho que só por conta desse caso, no início dos anos 2000, surgiu uma lei em Vila Velha que proibia a comercialização de qualquer material de cunho RPGístico. E, cara, essa lei, ela só foi revogada, se eu não me engano, esse ano. Em maio desse ano. Caralho. Nossa senhora. Pasme, bizarro. Em 2002 eles aprovaram essa lei lá, municipal. Oficialmente você não podia comercializar nenhum material de cunho RPGístico, o que por si só é até difícil de definir, né? Mas enfim. E, cara, só agora, maio de 2021, que entraram com um recurso, ou sei lá o que, não sei os termos técnicos, mas eu fui dar uma pesquisada e só esse ano, mês passado, na verdade, é que foram revogar essa lei. Então, ter o apoio, ter convivência ali com pessoas que entendem e apoiam é importantíssimo. Eu fico imaginando quantas pessoas tiveram que abandonar o hobby nessa época por conta de informação errada. O Brasil pegou a segunda onda. É aquele negócio, naquela época, o que acontecia fora do país demorar pra chegar aqui, né? E aí o RPG começou nos Estados Unidos e essa onda de preconceito também começou nos Estados Unidos nos anos 90, assim, porque os Estados Unidos começou com esse medo do satanismo, né? E o RPG tem o esquema de que você tem magos que realizam magias E fazem rituais. pois é, você tá lidando com o fantástico, você tá lidando com magia. E assim, bem ou mal, quando você se mete com cenários fantásticos, por exemplo, quando você lê um Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis tem a figura do Sauron, que é o senhor da escuridão e do mal. E tem o Balrog, que é um demôniozão gigante, de fogo, chifre e rabo, tá ligado? Chicote. E chicotão de fogo. Então, quando você tá jogando RPG, você quer enfrentar essas criaturas. Eu quero ser o herói também. Então, imagina, a mãe entra no quarto do garoto, eu vou matar o demônio aqui! Não, cara... Quando é isso, ainda tá bom. O problema é quando você tá interpretando o demônio. O mestre, o seu filho é um mestre, você abre a porta, o filho tá, eu sou o demônio, eu vim aqui matar você. E era nessas horas que os pais entravam, né? Era exatamente nesses pontos. E o RPG antigamente tinha esse lance de que ele era muito atrativo para as pessoas que eram mais reclusas, assim, porque ele dava um espaço para que essas pessoas se abrissem, né? Isso que a gente falou da parte social e tal. E aí, infelizmente, o que acontecia é que muitos dos jogadores de RPG eram essas pessoas mais quietinhas no canto delas e tal, e só queriam jogar o jogo delas e não queriam nada com ninguém, ou elas eram vistas como pessoas estranhas. Por que elas são estranhas? Estão fazendo merda, entendeu? Tinha o preconceito, então até se quebrar esse preconceito, e a gente viveu esse preconceito, né? Que eu ia falar desse negócio de proibir, né, o RPG, não lembra as cartas do Yu-Gi-Oh, pô? Puta, Pokémon, cara. O nego demonizou o Pokémon. Saiu na televisão, não, carta do Yu-Gi-Oh é do demônio, não pode usar, não pode. Pokémon também, eu lembro de uma entrevista que a gente viu, não sei quem foi, que o cara, né, chamou dois caras, um dos produtores de Magic e um cara que queria falar que Magic era o demônio. Aí chamou o cara, aí o cara, aqui ó, aí pegou uma carta lá do demônio, de Magic, aqui, isso aqui é demônio. Aí o produtor falou, mas aqui tem uma carta do anjo também. E agora? Eu lembro até hoje, maluco, do Gilberto Barros lá, isso, exatamente. Mostrando as cartas. Mostrando as cartas do Yu-Gi-Oh! Minha mãe ficou assim, o que é isso aí? Eu tive que explicar, pelo menos. Pelo menos ela veio com o que é isso, né? Aí eu expliquei, ela, tá, beleza. Mas, pô, é foda. Tem muita mãe e pai que não perguntou o que é isso. Só pegou e tacou fogo na parada, né? Perguntar, se interessar é necessário e fundamental, né? Agora, porra, você se deixar levar pelas suas impressões, pelo que diz na televisão, cara, o que fizeram durante muito tempo com a galera que jogava RPG, com o hobby em si, era cruel, porra, você atacar, como o Marco falou, né, geralmente era um hobby que era mais voltado ali pros introspectivos, né, a galera que não socializava muito e tal, e você encontrava seu porto seguro, aquele grupo de pessoas que jogavam e tal, e de repente você tem alguém em rede nacional dizendo que aquilo ali é satânico, é maligno, é coisa de
gente estranha e que aquilo vai te tornar um assassino. Cara, é bizarro você ter esse tipo de lei vigorando, por mais que não fosse cumprido, né? Mas você ter esse tipo de lei até agora, 2021, cara, mês passado esse negócio foi revogado, é muito bizarro. E a gente tá falando de uma ferramenta com potencial educacional fantástico. Qualquer pessoa que joga RPG há muito tempo não tem problema em falar com o público, por mais introspectivo que seja. Cara, isso que você falou dá muito... É um orgulhinho, né? Tem que ter. Você como mestre, assim, quem mestra... Uma coisa que me deixa muito feliz quando eu mestro é eu ver pessoas que eu conheci introspectivas e depois de uma campanha elas estão completamente diferentes. Bruno viu casos lá no nosso grupo, assim, cara, a pessoa chegou lá no grupo e falou, nunca joguei RPG, não sei o que é isso. Aí eu, beleza, tamo junto, chega aqui, ó, não se preocupa, você não sabe as regras ainda, só me fala o que você quer fazer, que a gente vê aqui, mas me promete que depois com o tempo você lê o livrinho pra gente também não ficar, né, toda hora te ensinando. Mas essa primeira sessão aqui, tu fala o que você quer fazer, que a gente resolve aqui, eu só peço pra você jogar o dado que a gente interpreta aqui pra você, tá bom? E aí o cara, eu como mestre, né, botando ele em situações, ó, a pessoa te perguntou isso, o que você vai fazer? É um comportamento clássico pra quem nunca jogou RPG, ele fala assim... O meu personagem fala isso. O meu personagem vai fazer aquilo. Porque, né, ela tá afastada do personagem ainda, né? É uma coisa distante dela, né? E falava pouco e não sei o quê. E, cara, algumas dessas pessoas eu lembro que no final, assim, ela sabia de RPG mais que eu, meu irmão. Pegou livro, estudou, me corrigiu durante a sessão. Não, porque ó, essa regra tá errada, Marco, caralho. E aí no final tá sempre falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E falava com a voz do personagem, mudava a voz. Pô, isso era muito foda, cara. Cara, e é bacana também, você tá falando disso, né, das experiências, da transformação mesmo que isso causa, né. Eu tive a oportunidade de jogar com um grupo durante muitos anos, né, fiz grandes amizades por conta do RPG. E quando você tem amizade de muitos anos, você acompanha muita coisa na vida das pessoas. Né? Passam por problemas, perdem pessoas queridas e é legal você ver como o grupo funcionava como um porto seguro mesmo para todo mundo. Já rolaram situações de, sei lá, amigos meus que o pai morreu. E na mesma semana, o cara ir na sessão de RPG. Não porque tinha um senso de compromisso maluco de não poder faltar, não. Mas era a oportunidade do cara extravasar e sair daquela vibe ruim, entendeu? E você via a pessoa chegando com aquele semblante de perda, né, pesado, como não poderia deixar de ser, e todo mundo sabia o que ele estava passando, todo mundo entendia, todo mundo abraçava, mas começava a sessão, era um outro mundo, era uma outra vibe, era outra situação, problemas imaginários, e quando terminava a sessão você via que a pessoa saía de lá aliviada. Porra, passou uma tarde ali pensando em coisas que eram fora daquele problema bizarro que ela estava vivendo. É isso, espero que tenham curtido. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E, por favor, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima.